Boa tarde a todos, professor Davidson aqui. Vamos dando continuidade então com o nosso curso de Fundamentos em Cibersegurança da Cisco. Essa é a terceira aula, capítulo 3, Ameaças, Vulnerabilidades e Ataques à Segurança Cibernética. O que a gente vai ver nesse capítulo, pessoal, nesse módulo? Malware e código malicioso. Tá? Vamos aprender a diferenciar os tipos de malware, os tipos de código malicioso, estudar um pouquinho sobre as fraudes, tá? Táticas, técnicas, procedimentos usados por criminosos virtuais, falar um pouquinho sobre os ataques, então, os diferentes métodos usados em engenharia social e os métodos de ataque cibernético que não envolvem engenharia social também. Tá? Então, capítulo 3.1, Malware e código malicioso. Olha só, qual é a ideia aqui? Os criminosos virtuais, eles têm como alvo dispositivos finais dos seus usuários, tá? Seja através de algum dispositivo na rede que está capturando informações, seja através do uso de algum programa que ele vai tentar instalar, seja através de alguma mensagem ou da engenharia social para entrar em contato com essa pessoa. Nesse caso aqui, a gente vai dar uma olhada na questão dos malwares, dos códigos que são disponibilizados, aí a pessoa tenta instalar no computador do outro para gerar algum tipo de problema. As principais categorias desse tipo de código, desse tipo de programa, são os vírus. Tá? Um vírus é um código executável mal intencionado, anexado a outro arquivo executável, como um programa legítimo. A maioria dos vírus necessitam de inicialização do usuário final e podem ser ativados em uma hora ou data específica ou ativados junto com a inicialização do sistema operacional, né? E aí eles têm a sua finalidade, o que eles querem fazer com o computador da pessoa. Os worms são códigos maliciosos que se replicam sozinhos ao explorar de forma independente vulnerabilidades em redes. Tá? Os worms normalmente deixam a rede mais lenta, enquanto um vírus requer um programa host para execução, os worms podem ser executados de modo autônomo, exceto pela infecção inicial, os worms não precisam mais da participação do usuário. Aqui eu vejo que o pessoal que já tem um pouquinho mais de tempo de carreira de informática, o pessoal que já está mais perto do grupo de risco aí, do Covid, tem um pouco de dificuldade em entender essa diferença de worm, de vírus, principalmente. O que acontece, pessoal? No começo, nós não tínhamos essa divisão. No começo, tudo era vírus. Independente se autorreplicasse ou não, os vírus se autorreplicavam. Eles invadiam os programas e modificavam os outros programas para permitir a sua continuidade da sua infecção. Depois de um tempo que veio essa separação. Então, hoje a classificação que a gente entende é que os vírus, eles invadem algum arquivo executável, tá? Para que eles consigam fazer o que eles querem fazer no computador da pessoa. Já os worms, as minhoquinhas, aí, os vermes, eles são programas específicos, eles têm o seu próprio executável e eles se autorreplicam, eles criam cópias de si mesmo para outros locais no seu computador ou para outros locais pela rede, usando vulnerabilidades de sistema operacional e vulnerabilidades de redes para fazer essa continuidade da infecção. Tá? Então, se perguntarem para vocês diferença entre um e outro, o worm se autorreplica, o vírus não. O vírus precisa de um programa para ser o seu hospedeiro, o worm não. Tá? Já o cavalo de Troia é um malware que ele realiza operações mal intencionadas sobre o pretexto de uma operação desejada, tá? Como um jogo online. Então, a pessoa recebe um jogo, joga esse jogo aí, e aí quando ela executa, abre o jogo, o joguinho funciona, mas a única função desse joguinho é distrair a pessoa para que ela dê tempo do cavalo de Troia se espalhar, fazer o que, né, capturar informações, se comunicar, baixar outros programas, infectar a máquina da pessoa. Então são várias coisas que ele acaba fazendo aí. Esse código malicioso explora os privilégios do usuário que executa. Então essa é a parte interessante. Se a pessoa executar esse joguinho como administrador, porque ele foi, quando ele baixou, dizia lá, execute como administrador.
Ele vai estar dando permissões de administrador para o cavalo de Troia fazer o que quiser com a máquina. Tá? Então, é uma questão interessante aí. Um cavalo de Troia difere de um vírus porque o cavalo de Troia se liga a arquivos não executáveis. Aqui é um pouco esquisito fazer essa ligação. Por quê? Porque um arquivo de imagem, um arquivo JPG, ele não pode ser infectado com código que vai ser executado, tá? Um arquivo de áudio, um MP3, não tem como você colocar um pedaço de código para ser executado lá dentro. O que ocorre é que as pessoas disfarçam esse arquivo de imagem como um executável. Quando você dá 2 cliques, abre e aparece essa imagem. Então a pessoa acha que recebeu uma imagem, mas na verdade recebeu um cavalo de Troia, um arquivo executável disfarçado. É comum, nesses casos, aquela técnicazinha de colocar 2 extensões no arquivo. Foto32.jpg de imagem, .exe. E aí quando a pessoa baixa, ela vê .jpg, é imagem, e manda executar. Tá? Principalmente se o sistema operacional dela estiver configurado para ocultar a extensão do arquivo. Aí ele só vai ver imagem.jpg, foto.jpg. Tá? Jogos também, aí sim são comuns, porque jogos são aplicativos, são executáveis aí. Bombas lógicas. Bombas lógicas são programas que utilizam algum tipo de gatilho para despertar o código malicioso. Elas podem se propagar dentro de um vírus, elas podem se propagar dentro de um worm, elas podem se propagar dentro de um cavalo de Troia, mas elas simplesmente infectam e ficam ali dormindo, ficam ali no aguardo até que alguma coisa aconteça. Pode ser que tenha chegado uma data certa. Esse vírus até o fim do ano de 2021 só fica infectando todo mundo. Quando virar para 2022, aí sim ele começa a capturar as informações. Então é uma maneira dele tentar se espalhar sem ser detectado, tá? De uma forma um pouquinho mais invisível. Ora, esse vírus depois da meia-noite ele infecta celulares e depois das 2 da manhã, das 2 às 4 da manhã que ele vai fazer o que ele quer, capturar as informações, talvez imaginando que é um horário que a pessoa já esteja dormindo e não vai notar uma lentidão, não vai notar alguma coisa. Tá? Outros programas em execução, exclusão de uma conta do usuário. Então, bomba lógica tem algum gatilho que faz ela funcionar. Eu já vi até alguns casos mais extremos. A pessoa fazia esse vírus ficar verificando um domínio na internet, e aí, quando esse domínio fosse registrado, esse domínio não existia, e quando esse domínio fosse registrado, alguma coisa acontecia no vírus. Era o gatilho para ele começar a funcionar. Assim que ativada, a bomba lógica implementa um código malicioso que faz alguma coisa. Danifica o computador, deixa mais lento para ficar executando alguma coisa, captura informações, transmite informações, alguma coisa ela faz. Alguma coisa maliciosa ela faz. Ransomwares são uma categoria um pouquinho mais recente, são aqueles aqueles malwares que tentam fazer um sequestro dos dados das pessoas. Se tornaram muito comuns aí alguns anos atrás. Basicamente o que ele faz? Ele infecta o computador da pessoa, criptografa todos os dados da pessoa, coloca senha em tudo e a pessoa não tem mais como acessar. Todos os documentos criptografados, todas as imagens, tudo criptografado. E aí manda uma mensagem. Seus arquivos foram sequestrados. Se você quer acessar eles novamente, pague para a gente por Bitcoin, aí, alguma forma de pagamento, que nós lhe enviamos a senha. Tá? E normalmente funcionava mesmo. A pessoa pagava, recebia a senha e conseguia descriptografar. Tá? Hoje, para a maioria dos casos de ransomwares, já existe maneira de proteção. Tem algumas ferramentas da Kaspersky aí que ajudam a eliminar ransomwares. Então as coisas têm melhorado bastante. Além de que as brechas do sistema operacional que permitem esse tipo de invasão, de sequestro de dados, elas também foram sendo fechadas pelo sistema operacional. Por isso que eu sempre recomendo. Tem o Windows, atualiza ele, mantenha ele atualizado. Não adianta nada você ter eu tenho o Windows 10, mas é a mesma versão sem nenhuma atualização desde que lançou.
faz aí alguns anos. Poxa, então você está vulnerável a todos esses anos de problemas acumulados, tá? Corrige, instala as atualizações que corrige. Normalmente funciona criptografando os dados do usuário com uma senha desconhecida ao usuário. O cara paga e recebe essa senha. Tá? Backdoors e rootkits. Um backdoor ou um rootkit se refere a um programa ou código introduzido por um criminoso que tenha comprometido um sistema. Então, o cara conseguiu acesso a um sistema, ou no caso do rootkit, ele quer fazer ele acessou o sistema como usuário e quer tentar fazer acesso root, acesso de superusuário ou de administrador, ou backdoors, onde ele pretende deixar uma porta dos fundos aberta para que ele possa invadir aquele sistema de novo quando ele quiser. Tá? Uma backdoor ignora a autenticação normal usada para acessar o sistema. Ele cria uma outra forma onde não pede mais usuário e senha. Acessa de outra forma. Já o rootkit modifica o sistema operacional para criar um backdoor ou uma forma ou de acesso ou de elevar os privilégios do usuário que conseguiu acesso ao sistema. Tá? Então, isso aí é importante. Backdoors e rootkits, de uma forma ou de outra, modificam o sistema operacional para dar privilégios ou acesso à pessoa. Tá? Modifica o sistema operacional. Os invasores usam o backdoor para acessar o computador remotamente. Tá? Então, depois, a partir do momento que o backdoor está instalado, a pessoa pode voltar lá e fazer o que quiser. Tá? Foi o caso daquele... Não sei se vocês viram há um tempo atrás, o Tribunal Superior de Justiça, algum desses tribunais superiores, aí, a gente tem várias siglas no Brasil. O que aconteceu? Eles criptografaram todas as máquinas virtuais dos servidores que o pessoal usava para fazer o trabalho remoto. Acho que foram mais de 1.000 máquinas virtuais que o pessoal perdeu acesso. E aí foi descoberto que essas pessoas, esse hacker ou esses hackers, tiveram acesso ao sistema, criaram um backdoor, monitoraram tudo, viram, entenderam a estrutura de funcionamento que esse tribunal tinha, entenderam qual foi a forma deles criarem mais estrago. Alguns dias depois, eles voltaram através desse backdoor e dispararam todo esse programa, esse plano que eles fizeram em algum tempo aí. Então, o uso dos backdoors até hoje é bem recorrente aí no mundo da informática. Tá? Aí nós temos os ataques que vão direto ao e-mail ou ao navegador da pessoa. Tá? Primeiro, e-mail. E-mail é um serviço universal usado por bilhões de pessoas de todo mundo usa e-mail, vocês todos, quando criaram a conta para fazer esse curso, usaram o e-mail de vocês. Quando você ativa um celular, um Android ou um Apple da vida aí, se não tem um e-mail, você acaba criando nesse processo. Então, hoje é muito difícil quem não tenha e-mails. E por isso, né, como um dos serviços mais populares, é uma grande vulnerabilidade para usuários e para empresas. Tá? O spam é um grande tipo de ataque, de uma forma ou de outra, que é lixo eletrônico que você recebe sem ter feito uma solicitação, nem autorizado. Na maioria dos casos, o spam é um método de anúncio, propagandas não solicitadas. Tá? Entretanto, pode enviar links perigosos, malware ou conteúdo enganoso também. Tá? Então, o spam é uma categoria grande para esse tipo de e-mail não solicitado. Muitas vezes é anúncio, mas algumas vezes não é. Ele também tem sido muito utilizado para fazer tipos de ataques que a gente já vai ver. Spyware é um software que permite que um criminoso obtenha informações sobre a atividade do computador do usuário. Ele é um software espião, spy. Tá? Frequentemente inclui rastreadores de atividades, coleta do toque da tela, captura de dados, e quase sempre ele modifica as configurações de segurança ou usa brechas do sistema operacional. E quando eu estou falando em sistema operacional, eu não estou falando do sistema operacional do Windows. Eu estou falando do sistema operacional do computador, do tablet, do celular. Tudo isso aí é sistema operacional. Tá? Então, nós temos que levar em consideração que, da mesma forma, ele também pode abusar de brechas no sistema operacional de um celular.
para ficar espiando o que você faz. Coleta dados bancários, tudo que ele tenta coletar aí, tá? Edward normalmente exibe pop-ups, ou né, aquelas mensagens que aparecem em cima das coisas, irritantes para gerar receita. Então, são propagandas não solicitadas. Uma vez eu fui na casa de um colega meu e ele foi me mostrar uma coisa no computador dele e eu vi que o Facebook dele tinha 2 linhas a mais de propaganda do lado que no meu não tinha. E eu falei, mas cara, que negócio esquisito. E depois eu fui ver que ele estava infectado, o computador dele estava infectado e o Edward adicionava, então o seu normal no Facebook é ter 3 propagandas, 2 propagandas aí na página, o dele tinha 12. Adicionava mais 10 pedacinhos para propaganda. E esses 10 pedacinhos extra não mandavam o lucro para o Facebook, mandavam o lucro para a conta de quem criou o Edward, certo? E infectou a máquina. Então, vocês podem ver que aqui a gente já tem uma categoria que utiliza várias das outras categorias juntas. Talvez esse Edward pode ter sido recebido como spam no e-mail, utilizando um cavalo de Troia, certo? Para modificar alguns arquivos. Então, a gente tem essas categorias, mas a gente tem casos onde nós temos essa sobreposição. Ah, é um Edward? Mas ele pode ter infectado da forma de um worm, que usou algum tipo de backdoor para baixar outros programas, tá? Então, são algumas coisas que podem acontecer aí. Scareware, que é um pouquinho mais recente também, induz o usuário a executar uma ação específica com base no medo, tá? Vocês já devem ter, ele simula janelas pop-up que se assemelham às janelas de diálogo do sistema operacional. Vocês já devem ter visto isso algumas vezes, tá? Era muito comum aqueles antivírus falsos, que mostravam ele invadia o computador da pessoa de alguma forma, e daí dava a mensagem, você está infectado com vírus, clique aqui para excluir, para limpar a sua máquina. Seus dados estão sendo capturados, clique aqui para limpar. E aí você clicava, meu Deus do céu, vou limpar minha máquina. Clicava ali, baixava um antivírus falso e daí para frente é só para trás. Tá? Só pioram as coisas. Então, nesse caso, utiliza o medo para fazer essa propagação. Beleza? Phishing é uma forma extremamente comum de fraude, tá? Que normalmente, eu até não sei, vou voltar para o slide anterior, eu até não sei por que, por exemplo, o spyware está junto aqui no ataque ao e-mail e ao navegador, porque spyware não necessariamente tem a ver com e-mail e navegador. Mas o phishing normalmente, na grande maioria das vezes, vem através de spam, certo? Então, o que é phishing? São mensagens que a pessoa envia tentando convencer que tem alguma coisa acontecendo e a pessoa tem que tomar alguma medida contra isso, tá? Então, ela normalmente coloca uma fachada de uma entidade, de uma pessoa confiável, tá? A tradução do nome é justamente pescaria, justamente porque a ideia é essa. Eles jogam a isca, eles fazem uma página parecida com o Banco do Brasil e deixam lá. Se a pessoa digitar, opa, caiu. Mordeu a isca, caiu. Tá? E aí eles tentam coletar informações de login, informações de conta, senha, vai tentando coletar informações da pessoa aí. Ou mesmo fazer ela baixar algum arquivo e instalar na máquina dela. Como é o caso daqueles e-mails. Olha, exemplo para isso todos vocês devem ter. Abre a caixa de spam do e-mail de vocês, deve ter um monte de phishing ali. Tá? Porque morreu o príncipe sei lá, de algum país da África aí, e esse príncipe tem uma conta de 600 milhões de euros que precisa ser tirada do país urgentemente, e nós pedimos ajuda para você para tirar esse dinheiro lá. Me passe a sua conta que nós vamos lhe recompensar por isso. Não, né? Não faz sentido algum. Então, o phishing são mensagens amplas, que eles jogam para 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, e algumas caem. 1, 2, 5, 10 pessoas caem. Tá? Tem o exemplo do Serasa. Seu nome foi para o Serasa. Clique aqui para ver o boleto que gerou isso. E aí o cara para e pensa, não, mas não fiz conta nenhuma, não deixei ele pagar nada. Clica para ver o boleto, não é um boleto, é um vírus.
é um worm, é um trojan, certo? E aí ele acaba usando o phishing para causar mais dano, para piorar a situação do computador da pessoa. Então, o phishing ocorre quando uma parte mal intencionada envia um e-mail fraudulento disfarçado de uma fonte legítima e confiável. A intenção da mensagem é enganar o destinatário para instalar um malware no dispositivo dele ou compartilhar informações pessoais ou financeiras. Tá? Hoje nós temos uma divisãozinha no phishing aí, que é o Spear Phishing, que é a pescaria de arpão, que é basicamente um phishing, mas ele é mais específico para alguém. Não é aquilo que eles mandam para 10 milhões de pessoas. É algo mais personalizado. Tá? É um ataque de phishing altamente direcionado. Pode ser para as pessoas, para os funcionários de alguma empresa, pode ser para uma pessoa específica, para os funcionários de uma escola. É alguma coisa mais direcionada que o phishing, que é algo mais padrão, mais aberto. Tá? Embora o phishing e o spear phishing usem e-mails, normalmente, grande maioria das vezes, para alcançar as vítimas, o spear phishing envia e-mails personalizados a uma pessoa específica, a um grupo ou a um grupo pequeno de pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, eu como gosto dessa questão de segurança e tudo mais, eu sempre estou indo lá na pasta spam do meu e-mail dar uma olhada, qual que é o que tem vindo, né? Quais são as novas aí do mundo do phishing. E até para guardar alguns exemplos que eu gosto de usar em aula também com os alunos e tal. E aí eu vi um lá, David, na verdade era David underline copy, que é o David.copy, que é o login do meu e-mail, sabe? David.copy, sua senha é pá. Leia esse e-mail. E aí eu olhei e falei, caralho, é minha senha mesmo. Tava a minha senha ali. Não era a senha atual que eu usava, era uma senha que eu usava 2, 3 anos atrás. Mas sabe quando você bate o olho, para e pensa assim, te dá aquele baque? Eu nunca tinha visto isso. E aí eu li o e-mail dizia, a gente conseguiu invadir teu computador, capturamos tua senha tá aqui, é essa aqui, para você ver como é verdade, e nós estamos capturando tuas informações e vídeos e tudo mais há algum tempo, e se você não pagar para a gente vai vazar essas informações. E aí eu fui procurar e, óbvio, né, que era uma tentativa de phishing, um spear phishing, mas foi algo assim que me chamou muita atenção. E aí eu fui procurar na internet e achei que eles usaram alguns vazamentos de senha de alguns sites muito porcos, muito mal configurados, que guardavam essa senha em maneira de texto ou que era fácil de descriptografar. Eles geraram um banco de dados usando o nome do usuário, o e-mail e a senha, e personalizaram esse phishing para atacar cada uma das pessoas. Então, olha que inteligente. Mesmo que o cara saiba que aquela senha não é dele, ele pode parar e pensar, nossa, eu mudei a senha, mas essa senha é a mesma que eu uso em vários outros lugares. E aí acaba sendo uma forma de convencer a pessoa a ir lá e fazer alguma coisa. Seja por causa do scare, do medo, ou seja, como uma forma de convencimento mesmo. É uma tática a mais. É quase como aqueles sequestros falsos que o pessoal liga para as pessoas, sabe? E aí ele vai lá e, tamo com a sua filha. Fala aí, mãe, fui sequestrado. Pá, desligou. Paga pra gente, senão a gente mata ela. E aí, convenceu. Então, o spear phishing usa esse tipo de artefato, usa esse tipo de logística para convencer as pessoas a cair, a que aquilo lá é algo real. Tá? Então, só para vocês ficarem ligados aí, recomendo para quem não navega essa pasta de spam com muita frequência, os e-mails mais recentes até não devem ter tão lotado, mas quem tem e-mail já há 2, 3, 5 anos, aí com certeza recebe diariamente uma grande quantidade de spam. Tá? E aí eu acho bem interessante, só que você tem que entrar nessa pasta do teu e-mail, entre aspas, com luva, assim, você tem que entrar com cuidado, porque às vezes você acha algumas coisas ali que que te convencem com certa facilidade. Por sorte, os clientes de e-mail aí, ou as páginas de e-mail, os servidores de e-mail mais famosos hoje, a maioria de vocês usa Gmail, pelo que eu vi na página de cadastro do curso,
elas já detectam esse tipo de expediente aqui de uma forma melhor e já joga para spam sem te mostrar. Mas no começo isso caía na caixa de entrada com mais frequência e aí corria o risco da pessoa realmente cair, tá? Vishing. Vishing é o phishing por voz, olha só. Criminosos podem falsificar chamadas de origem legítimas utilizando VoIP e podem receber ou também podem receber uma mensagem gravada que pareça legítima. É o que eu falei para vocês. Tentativa de sequestro falso. Olha, nós somos do Banco do Brasil e precisamos confirmar os seus dados. Não é, é lá de dentro da penitenciária, sabe? É esse tipo de ataque, é o que chamam hoje de phishing. O que é um pouco esquisito, não gosto muito do nome, mas tudo bem. Farming é a imitação de um site legítimo na tentativa de enganar os usuários que insiram suas credenciais. Cria um bb.com, põe lá, deixa lá. Se alguém cair, caiu. Tá? E o whaling, que é um ataque de phishing direcionado a alvos de alto nível dentro de uma empresa, como executivos sêniores. Tá? Esse aqui seria whale, baleia, né? Seria as pescas não de peixinho pequeno. São pescas voltadas a peixe grande. CEOs de empresas, gerentes, donos, é aquela galera que tem o mando e que tem uma grana um pouquinho maior, tá? Então isso é importante que vocês conheçam esses tipos de técnica e saibam diferenciar uma da outra. Eu sei que aqui algumas delas caem na prova de vocês também. Plugins, ataques ao e-mail, ainda dentro de ataques ao e-mail e navegador, os plugins, por exemplo, o Flash, o Shockwave da Adobe, viabilizaram o desenvolvimento de animações gráficas e desenhos animados. Então, o Flash, por exemplo, que hoje já é descontinuado, já não se usa mais, a não ser alguns sites legados aí que ainda o mantém, eles melhoraram a aparência e a usabilidade de sites web, principalmente antes da gente ter o HTML5, o CSS3, onde eu não tinha toda e o JavaScript tão avançado, onde eu não tinha formas de fazer animações dentro da minha página. E aí eles exibem conteúdo usando software apropriado. Mas esses plugins acabam criando novas brechas que o próprio navegador não tinha por si só. Tá? Esse foi o principal motivo pelo que o Flash foi descontinuado hoje. Tá? Então, é porque ele cria muitas brechas. Tá? SEO, SEO, né? Envenenamento de mecanismos de busca, Search Engine Optimization. Então, mecanismos de pesquisa como o Google funcionam como uma classificação de páginas para mostrar os resultados relevantes lá em cima. Então, quando eu procuro comprar sapatos, ele vai fazer uma classificação das páginas que são mais relevantes para essas palavras, comprar sapatos. E vai me colocar lá em cima uma loja, sabe? Algumas páginas mais importantes, mais relevantes para isso. Porém, esse envenenamento do SEO é justamente você utilizar técnicas para elevar o teu ranking para algumas palavras específicas para que o teu site apareça antes dos sites oficiais. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa procurar Banco do Brasil, qual deveria ser o primeiro resultado? O site do Banco do Brasil. Agora, se eu crio um site falso do Banco do Brasil e uso técnicas para tentar aumentar a relevância do meu site na internet acima do próprio site do Banco do Brasil, pode ser que quando a pessoa procurar Banco do Brasil, apareça o meu site falso antes do site do Banco do Brasil. Tá? E isso que é o envenenamento de SEO, certo? E ele é utilizado para muitas coisas. Tem muitas técnicas, muitas coisas que fazem isso. E isso aproveita algumas brechas também, que muitas empresas elas não estão muito preocupadas com o ranqueamento dela no Google. O Banco do Brasil. Pô, Banco do Brasil é o Banco do Brasil, não precisa se preocupar em ser ranqueado bem no Google. Mas justamente por ela não se preocupar, ela abre brechas, facilita a vida de quem quer usar esse tipo de técnica, para aparecer uma página falsa antes da página de verdade. Tá? Sequestro do navegador,
É um malware que altera algumas configurações do navegador do computador para redirecionar o usuário para sites pagos pelos clientes dos criminosos virtuais, tá? Então, sequestradores de navegador normalmente fazem instalação sem a permissão do usuário, fazem parte de um download aí que você baixa, instala e ele modifica configurações no teu navegador. Pode ser que ao invés de você www.google.com, e você pesquisar no Google, pode ser que ele modifique para quando você tentar acessar o Google, ele acesse outra página de busca que paga para alguém que desenvolveu isso aí por cada busca que você fizer. Tá? Então aqui também normalmente está envolvido com aquelas AdWords, tá? Que são as propagandas ali que são não oficiais, não são as corretas do site. E aí, nós temos as fraudes também. As fraudes, a arte de enganar, é uma frase bem marcante disso, né? Tem até aquele livro do Kevin Mitnick, que é muito interessante para quem tiver a oportunidade de ler. É um livro muito bom que fala muito sobre a engenharia social e todo esse ambiente há 30 anos atrás, que é quando o Kevin Mitnick foi preso. Então, engenharia social é um meio completamente não técnico, não envolve necessariamente um computador. De um criminoso coletar informações sobre um alvo. A engenharia social é um ataque que tenta manipular indivíduos para realizar ações ao divulgar informações confidenciais. Geralmente, os engenheiros sociais dependem da boa vontade das pessoas, mas também podem explorar seus pontos fracos. É dividido em alguns tipos de ataque de engenharia social. Qual é a ideia aqui, galera? Ligo na empresa, peço para falar com o atendente que eu sei que é mais leigo no mundo da informática. É uma empresa grande, onde nem todo mundo se conhece, eu vou lá e aplico um miguelão nele. Ó, eu sou aqui, trabalho aqui no TI, e a gente está detectando aqui um vírus no teu computador, eu não sei se você não andou baixando aí, instalando algum programa com problema, alguma coisa. Será que se pode me ajudar a restaurar isso aí sem que a gente precise envolver a chefia da empresa? Pô, o cara já entendeu que ele fez cagada e que você quer ajudar ele. Nem vai passar na cabeça dele que pode ser que você não seja da empresa. E aí o cara vai lá, faz instalar programa de acesso remoto, faz baixar algum vírus, faz. Aí ele aproveita, tenta coletar senhas, aproveita para fazer o que quiser com o computador da pessoa. Tá? E aí nós temos as categorias, alguns tipos, por exemplo, o pretexting, que ocorre. Esses nomes, pessoal, dificilmente são traduzidos. Tá? Então, por isso que a gente acaba usando esse tipo de nome em inglês original. Acontece quando um invasor liga para um indivíduo e mente na tentativa de obter acesso a dados privilegiados. Um exemplo envolve um invasor que finge precisar de dados pessoais ou financeiros para confirmar a identidade do destinatário. Isso aí ocorre muito nas invasões nos sequestros de WhatsApp, hoje em dia, coisa assim. Tá? Ó, eu sou aqui da OLX, você fez um anúncio? Ah, fiz sim. Então, tá, o teu anúncio foi clonado, cara, nós precisamos resolver aqui. Você tem um minutinho para a gente resolver? Ah, tenho sim. Aí a pessoa acaba passando um código que ele recebe por SMS e entrega o seu WhatsApp, o seu, né, o controle de algum aplicativo do celular dele para outra pessoa. Porque a pessoa tenta se passar por outro, né, outra pessoa. Uma coisa por outra coisa, que é o princípio da recompensa, onde o invasor solicita informações pessoais de alguém em troca de algo, como um presente. Né? Liga lá sei lá, né, numa escola, num órgão público, em alguma empresa e diz, eu estou precisando de informações aqui do Davidson, quero saber se ele está devendo alguma coisa aí, se você me ajudar aí, eu te deposito 1 milhão na conta aí e a gente fica por isso mesmo. Tá? O tipo de suborno, um pouco que virtual, certo? Navegação bisbilhoteira, shoulder surfing, tá? Busca na lixeira, refere-se a tentar descobrir senhas, códigos de acesso e números de cartão de crédito. O invasor pode estar perto da vítima ou usar algum tipo de binóculo ou câmera de segurança para tentar descobrir essas informações. Tá? Então, é mais um tipo de fraude.
Não sei se vocês viram esses tempos que eu vi que era um dispositivo que o pessoal inventou lá, que ele passava e tirava uma foto rápida do cartão de crédito, frente e verso da pessoa, antes de passar no cartãozinho, na maquinazinha para efetuar o pagamento. E aí, como tirava foto frente e verso, tinha o número do cartão, o nome da pessoa, a validade e o código de segurança atrás. E aí a pessoa tinha a grande maioria das informações necessárias para conseguir usar esse cartão de crédito para fazer alguma besteira e fazer compra falsa, fazer né, esse tipo de coisa. Ou até busca na lixeira, seja uma lixeira virtual, a lixeira do Windows aí, ou uma lixeira física. Vai lá e revira o lixo do cara para ver se tem alguma coisa que possa indicar alguma informação ou alguma senha que ele possa usar para tirar alguma vantagem. Tá? Imitação e trote. Imitação é a arte de fingir ser outra pessoa. Um scam de telefone recente tinha como alvo os contribuintes. O criminoso, disfarçado de funcionário da Receita Federal, dizia que as vítimas que elas deviam dinheiro à Receita. Então o cara é insível, vai lá e imita, passando um trote, e tenta que a pessoa receba sei lá, um boleto dele, por exemplo, a pessoa vai lá, paga esse boleto, e ao invés de cair para a Receita Federal, cai na conta dele. Carona, tailgating, ocorre quando um criminoso acompanha uma pessoa autorizada para conseguir entrar em um local seguro ou uma área restrita. Tá? Aqui a gente já está falando mais de coisas físicas mesmo. Tá? Engenharia social, repetindo, é um meio não técnico. Então, pode ser que envolva telefone, pode ser que envolva computador, mas pode ser que não envolva. Pode ser que o cara está andando do lado e quando dentro da empresa e quando a pessoa passa o cartão para entrar numa área restrita, a pessoa vai lá e espera quando a porta está quase fechando, segura. Tá? Tailgating. E aí ele consegue acesso a alguma área restrita que vai dar alguma vantagem que ele queira ter. Truques online, por e-mail, na web, encaminhar trotes por e-mail, piadas, filmes engraçados e o e-mail não relacionado ao trabalho durante o expediente pode violar a política de uso aceitável da empresa onde a pessoa trabalha e resultar em ações disciplinares também. Tá? Então, para quem recebe, se ficar usando esse tipo de coisa, pode ser que a pessoa, por exemplo, o criminoso ele quer tentar que a pessoa seja demitida. Então ele acaba enviando e-mails, acaba ligando e passando trotes e não sei o que, tentando pôr alguma culpa nas costas dessa pessoa que ela acabe tendo problemas na empresa, talvez perdendo seu emprego. Tá? E aí nós temos os ataques. Já falamos sobre os malwares, sobre os programas e códigos maliciosos, já falamos sobre as fraudes e agora a gente vai falar sobre os ataques. E os ataques aí sim nós temos as coisas mais tecnológicas, as coisas que têm mais a ver e envolvem mais computadores. Um ataque muito famoso, muito comum também, é o ataque DOS, Denial of Service. É um tipo de ataque de rede. Basicamente, é um ataque onde uma pessoa, o DOS é uma pessoa só, o DDoS é um conjunto de pessoas ou computadores, vão lá e ficam martelando em algum site ou em algum serviço, tentando tirar esse site do ar, fazendo com que ele não consiga te responder. Tá? Vocês sabem, por exemplo, quando, sei lá, no fim do prazo para fazer uma inscrição para um concurso muito importante, o brasileiro deixa tudo para a última hora. É 1 milhão de gente tentando acessar esse site. E o site fica fora do ar? Essa é uma negação de serviço natural, ela não foi feita de forma maliciosa. Ele caiu porque o servidor não aguentou. Agora, o ataque de negação de serviço tenta simular isso. Ele fica fazendo requisições, fica acessando página, fica mandando ping, fica acessando e fazendo com que esse servidor tenha que ficar respondendo tanta coisa que ele não consiga mais se achar nas suas informações. E a partir daí, ele não consiga mais responder ao usuário correto, o usuário dele mesmo. Então é tanto lixo que ele tem que tentar responder que quando o Davidson vai lá para fazer a inscrição, ou para acessar o banco, ou para acessar a página, ele não consegue me atender. E eu sou um usuário legítimo, tá? Porque ele está ocupado respondendo as requisições do ataque de negação de serviço.
são um grande risco porque podem facilmente interromper a comunicação e causar perda considerável de tempo e dinheiro. São relativamente simples de conduzir, mesmo por um invasor não capacitado. Tá? Tem problemas, hoje eles não são tão fáceis de serem feitos, porque a capacidade de banda, a capacidade de atender, tá, processador, memória dos servidores subiu muito. Então, um ataque DOS tem que ser muito bem planejado e muito bem feito para ele dar resultado. Tá? Os ataques de DDoS, que são os distribuídos, eles têm uma taxa de sucesso tanto melhor, porque normalmente utilizam grupos de computadores. O cara invade, sei lá, 300 mil computadores no mundo inteiro. E aí ele faz uma programaçãozinha. Dia 1º de abril de 2021, eu quero todo mundo atacando a página do Banco do Brasil, até tirar a página do Banco do Brasil do ar. E aí sim, você acaba conseguindo que isso ocorra de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, diferença de DOS e DDoS, até acho que DDoS deve estar. Não, não está. A diferença de DOS e DDoS é que o DOS é uma pessoa, um indivíduo, um computador fazendo um ataque. O DDoS é um DOS distribuído, Distributed Denial of Service. E aí são vários computadores, são várias pessoas, seja computadores invadidos, atacando de maneira automatizada. Tá? Sniffing é o termo que a gente usa para a captura de informações, basicamente é o escutar. Ocorre quando invasores examinam o tráfego da rede que eles conseguirem capturar, seja numa rede com fio, numa rede sem fio, à medida que ela passa pela placa de rede do computador ou, né, de algum aparelho que ele consiga pôr ali. Independente de se esse tráfego é endereçado a ele ou não. Tá? Os criminosos conseguem vasculhar as redes com um aplicativo, dispositivo de hardware ou uma combinação dos dois. Tá? Redes seguras têm menos brecha para sniffing, porque tem segregações, aí tem divisões na rede que garante que ninguém vai receber o tráfego do outro. Mas tem casos onde pode ocorrer sim. Tá? Spoofing é um ataque de imitação, em que se aproveita de uma relação de confiança entre dois sistemas. Se um dos dois sistemas aceitarem, né, os dois sistemas aceitarem a autenticação de um para o outro, o indivíduo conectado a um sistema pode não passar novamente pelo processo de autenticação para acessar o sistema. Então, por exemplo, de spoofing, aqui na cidade era muito comum, ou ainda é muito comum, as redes utilizando a venda de internet por antena, né? Se eu pegar uma antena e apontar para a antena do provedor e conseguir descobrir a senha e colocar ali e conectar na rede, ainda assim a minha rede não funcionaria, eu não conseguiria usar a internet. Por quê? Porque eles fazem um bloqueio através de MAC, do endereço físico, do identificador físico da placa de rede da antena. Tá? Então, além de conseguir a senha, eu precisaria capturar de alguma forma o endereço MAC de alguém que é cliente dessa empresa, e fazer um spoofing, fazer uma modificação desse endereço MAC, colocar como sendo o meu endereço MAC. E aí sim eu conseguiria ter acesso a essa rede, por exemplo. Tá? Então, ocorre com vários tipos de informações aí e sistemas onde há um sistema de confiança entre dois sistemas. Tá? Se o teu sistema, por exemplo, aceita sempre a conexão que vem de 192.168.0.1, porque o 192.168.0.1 é o meu servidor principal e não tem como é o servidor, não pede nem usuário e senha. Tá, mas se alguém derrubar o servidor e colocar o mesmo IP, o 192.168.0.1, talvez ele consiga acesso a esses arquivos, por exemplo, tá? Usando técnicas de imitação. Show? Ataque indireto. O ataque indireto normalmente é chamado de man in the middle, o homem no meio. Ele intercepta comunicações entre um computador e outro, ou entre um sistema e outro, um dispositivo e outro, para roubar informações que cruzam a rede. O criminoso também pode optar por manipular essas mensagens e transmitir informações falsas entre os hosts, já que os hosts não sabem que há uma modificação nas mensagens. Tá? O man in the middle permite que o criminoso controle o dispositivo sem o conhecimento do usuário. Tá? Pode ser que o cara detectou, ele é um provedor mal intencionado aí, e ele está vendo que eu estou baixando
através de uma rede não criptografada, que eu estou baixando, sei lá, um boleto, e ele muda o código desse boleto para o dinheiro cair na conta dele. É uma alternativa. Tá? Então, man in the middle. Ataques de dia zero, day zero, às vezes conhecido como uma ameaça de dia zero, é um ataque de computador que tenta explorar vulnerabilidades do software que são desconhecidas ou não divulgadas pelo fornecedor do software. O termo 0 hora descreve o momento que alguém descreve essas explorações. Então imagina que a Microsoft, por exemplo, acabou de lançar um sistema novo, o Windows 11 aí. Algumas pessoas vão lá, conseguem uma versão beta, exploram e descobrem algumas vulnerabilidades. Antes que isso se torne público, que a Microsoft descubra e tudo mais, essas pessoas exploram essas vulnerabilidades. Elas vão lá, correm atrás e conseguem utilizar, tirar vantagem disso. Isso que são ataques de dia zero. Tá? Explorar vulnerabilidades assim que elas são descobertas, sem que a mídia, o desenvolvedor descubra. Então não tem nem chance de ter uma correção para isso ainda, porque ninguém descobriu. Tá? Muita gente ainda não tem acesso a isso. Registro de teclado, keylogin, é um software ou um hardware, uma pecinha, que grava ou registra toques de tecla do teclado do usuário. Os criminosos podem implementar registradores no software instalados ou por meio de um hardware fisicamente conectado a um computador. O criminoso configura o software registrador para enviar um e-mail, por exemplo, ou ele vai lá e deixa uma semana aquela pecinha atrás do computador da pessoa, dali uma semana ele passa lá bem disfarçadamente e tira. E aí, com os toques capturados no arquivo de log, pode revelar nome do usuário, senhas, sites acessados e outras informações confidenciais. Tá? Grayware smishing. Grayware inclui aplicativos que se comportam de modo incômodo ou indesejável. Tá? O termo gray, como a gente já viu no caso dos grey hats, aí, os hackers de chapeuzinho cinza, são softwares que se comportam de uma maneira esquisita, incômoda e indesejável. Ele pode não ter um malware, pode não ser um malware propriamente dentro dele, mas pode ser um risco ao usuário por fazer algumas coisas que não deveria, tá? Por permitir algumas coisas que não deveria, por, sei lá, ele fica exibindo notificações a cada 5 segundos para a pessoa. Puxa, mas negócio chato, a cada 5 segundos ter uma notificação nova, não é muito legal, não. Então, não é um malware, mas ele acaba se tornando um problema na segurança móvel, principalmente, nos smartphones. Vocês já devem ter instalado algum programa, algum jogo aí que a cada 5 minutos, 10 minutos fica aparecendo uma notificação, entre aqui para recarregar energia, entre aqui para assistir uma propaganda e ganhar mais pontos, entre aqui para multiplicar por 2 ou não sei o quê. Não são malwares, mas são softwares cinza, são softwares que estão ali entre o limite do malware e do coisa normal. Tá? Smishing é uma abreviação para SMS phishing. Tá? SMS hoje já praticamente caiu em desuso, mas o termo foi criado e até hoje ele é cobrado, que é o phishing utilizando mensagens por SMS. Tá? Daqui a pouco eles criam, por exemplo, o WhatsApp phishing, que é o phishing usando o WhatsApp, por exemplo. Mas a ideia aqui é enviar mensagens de texto falsas, fazendo, né, que o usuário acesse um site, ligue para algum telefone. As vítimas são enganadas para fornecer informações confidenciais, tá? Como dados de cartão de crédito. O acesso a um site pode resultar no download de um malware, aí sim, que invade o dispositivo, sem conhecimento do usuário ou faça outra coisa. Tá? Basicamente, phishing, mas com o SMS. Beleza? SMS. Access points não autorizados, tá? Rogue access points, são access points que alguém coloca em uma rede onde ele não tem permissão para fazer isso, para distribuir internet, tá? Ele pode ser configurado de algumas maneiras aí. Imagina assim, sei lá, a pessoa trabalha numa empresa que não tem Wi-Fi para os seus funcionários.
Tá? Tem só uma rede do Wi-Fi que é só para os clientes e os usuários não recebem, os funcionários não recebem a senha. Aí o cara compra um access pointzinho pequenininho, pega um cabo de rede de um computador que não está funcionando, alguma coisa assim, e liga ali. Cria uma rede sem fio e distribui essa rede sem fio para que ele possa usar no celular dele para ver o WhatsApp, por exemplo. Então isso é um Rogue Access Point, um Access Point não autorizado. Tem algumas maneiras de você capturar informações para que você possa fazer a configuração da tua rede sem fio ali. Uma delas é congestionamento de RF, sinais de rede sem fio são suscetíveis à interferência eletromagnética, interferência de rádio e até a ruídos ou reatores de luzes fluorescentes, micro-ondas, por exemplo. Sinais sem fio também são suscetíveis a congestionamento, né, deliberado. Então, o que eles fazem? O Rogue Access Point tenta derrubar o Access Point normal para que as pessoas tentem conectar nele, por exemplo, para que ele possa capturar a senha ou fazer alguma coisa, né, desse tipo onde ele tenha essa possibilidade de explorar alguma vulnerabilidade para fazer alguma coisa nessa rede. Tá? O congestionamento de radiofrequência interfere na transmissão de uma estação de rádio ou de satélite, para que o sinal não alcance sua estação de recepção. Tá? No caso do Wi-Fi, é algo um pouco mais próximo, mas funciona de maneira similar. Bluejacking ou blue snarfing, tá? É um termo utilizado, bluejacking é para o envio de mensagens não autorizadas para outro dispositivo por Bluetooth, e o blue snarfing é quase um sniffing, só que utilizando informações por Bluetooth, tá? Reparem aqui no blue antes do nome. Blue snarfing, bluejacking, tá? Isso aqui significa que são vulnerabilidades que se usam aí do Bluetooth mal configurado ou de vulnerabilidades do Bluetooth para enviar mensagens ou capturar, copiar informações da vítima. Tá? O cara pode tentar conseguir lista de e-mail, lista de contato, algumas informações aí. Por isso que os dispositivos hoje vêm com Bluetooth desligado por padrão, e quando você liga, ele só fica ativo por exemplo, 30 segundos para tentar parear, e aí se não parear, ele desliga automático. Então tem alguns esquemas aí que tentam diminuir a suscetibilidade dos dispositivos a esse tipo de ameaça. Tá? Ataques de WEP e WPA. Tá? Então, tanto o WEP quanto o WPA são esquemas de criptografia de segurança para redes sem fio. O WEP foi o primeiro protocolo de segurança para rede sem fio que tentou fornecer a uma rede local sem fio, uma WLAN, um nível de segurança de uma LAN com fio. Tá? Como as medidas de segurança física ajudam a proteger uma LAN, a WEP procura fornecer proteção similar usando criptografia. Ela usa uma chave criptografada, uma chave de criptografia, e não há provisão para gerenciamento dessa chave. Então, o número de pessoas que passarem essa chave uma para outra vão fazer com que mais e mais pessoas possam acessar a tua rede sem fio. Além disso, o app é extremamente vulnerável, tá? O app foi a primeira forma de segurança, ele é relativamente antigo, e hoje quebrar capturar informações de uma rede sem fio que é criptografada por web e quebrar essas informações para que você consiga ler elas da maneira descriptografada é quase que trivial com as ferramentas certas. Por isso que hoje não se recomenda utilizar o web, tá? Molezinha de descriptografar. O WPA, evolução do WEP depois do WPA2, que é a maneira mais recente que nós temos, surgiram como protocolos melhorados, com criptografia melhor, com outras formas que tentam trazer uma segurança melhor a quem quer usar aí, por exemplo, uma rede sem fio, tá? O WPA2 é uma evolução disso, e sobre esse capítulo aqui, sobre esse tópico, nós temos uma atividade do Packet Tracer bem legal, onde você faz a configuração de um access point usando o app, outro utilizando o WPA, e outro utilizando o WPA2 Enterprise.
tá? Que são alguns dos tipos de criptografia que nós temos na rede. Então, é bem legal vocês fazerem essa atividade, tentem fazer sozinhos. A resolução já está postada no meu canal, e também está postada na tela no painel do nosso curso, né? O WPA2 não tem os mesmos problemas de criptografia, pois o invasor não consegue recuperar a chave pela observação do tráfego. A principal dificuldade do app é que ele, lá de vez em quando, ele transmite essa chave, a senha, de maneira não criptografada. E se aí alguém estiver fazendo sniffing na tua rede sem fio, ele espera o tempo certo e captura a senha. E aí, capturando a senha, ele consegue descriptografar esses dados. Além disso, a chave é estática e tenta variar de um computador para outro, mas acaba que em uma rede muito congestionada, ela acaba se repetindo com certa frequência. Então, são dois principais motivos aí que dizem por que o app é fraco. Chave transmitida por um texto não criptografado e a chave estática que às vezes acaba se repetindo numa rede compartilhada, tá? Defesa contra ataques de dispositivos sem fio imóvel. Então, tem várias etapas que devem ser seguidas para se defender contra ataques aos dispositivos sem fio imóveis. A maioria dos produtos de rede sem fio usa a configuração padrão. A maioria dos aparelhos de rede sem fio no mundo, o cara vai lá e só coloca uma senhazinha e não sabe de mais nada que tem configurado lá dentro. Então, se você, técnico, pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho o que significa algumas das coisas que podem ocorrer ali dentro, das configurações que você pode fazer, você acaba conseguindo uma garantia de segurança muito maior, tá? Restringir a colocação de ponto de rede de access point dentro da tua rede, fazer um esquema de autenticação dos access point, que garanta que se a pessoa levar um access point de casa, ela não vai conseguir redistribuir a tua rede através do uso de rogue access point. Usando ferramentas de rede sem fio como o NetTumbler, você pode descobrir access points, estações de trabalho não autorizadas. Então, você precisa ter, nós falando dela de novo aqui, políticas de convidado para abordar a necessidade de convidados legítimos dentro da tua empresa. Precisam se conectar à internet durante a visita. Para funcionários autorizados, use uma rede VPN, por exemplo, para acessar a rede WLAN. Então, você precisa definir políticas de como eles conseguiriam acessar esse serviço na tua empresa. Tá? E aí nós temos os ataques de aplicativo. São tipos de ataque que tentam atacar não a tua infraestrutura, nem o teu usuário, mas o teu aplicativo em si. O XSS, que é um cross-site scripting, ou script entre sites, é uma vulnerabilidade encontrada em aplicativos da web, tá? Páginas aí, que permitem que, de alguma forma, os caras vão lá e injetem scripts dentro da tua página, scripts que não deveriam estar ali. Então, talvez você tenha, sei lá, uma página para a pessoa fazer comentários sobre o produto que ela recebeu. E ao invés da pessoa digitar, o produto foi muito bom, porque não sei o quê, ela vai ali e coloca um código JavaScript, por exemplo, e o teu site não é bom o suficiente, não valida essa informação o suficiente para que você consiga eliminar esse problema. E aí acaba que a pessoa consegue que todos os teus clientes que acessem o teu site aconteça alguma coisa. Pode ser que abra um site a mais, pode ser alguma coisa vai acontecer. Tá? Ataque por injeção de código, normalmente SQL injection, mas também tem XML injection. O SQL injection é muito mais comum. Maneira padrão de você armazenar informações em um site é usar um banco de dados. Tá? E para acessar banco de dados, utiliza-se por padrão, utiliza-se no mundo inteiro a linguagem SQL. Tá? É a forma mais comum de acessar informações no banco de dados. Mas, se você não cuidar com a forma com que os teus usuários colocam os dados no teu site,
pode ser que eles consigam colocar código SQL dentro do teu site. Então, vamos dar um exemplo aí. Imagina que você tem no teu site uma abinha de login ali, que a pessoa digita o nome do usuário e senha. Tá? E aí você pega esses dados e coloca num query ali, num código SQL para ser executado pelo teu servidor. Então, o teu código SQL vai ser select, asterisco, ou nome do usuário, vírgula, os dados que eu precisar, from usuários where user igual o que o cara digitou and senha igual o que o cara digitou na senha. Fechou, ponto e vírgula, acabou. É assim que eu verifico. Mas se a pessoa, ao invés de colocar o nome do usuário dele ali, ele colocar um código SQL, em vez de colocar David, eu vou lá e coloco fecha aspas, or igual 1, ou 1 igual a 1, fecha aspas, não sei o quê. Ele organiza aquele código de maneira que esse código SQL faça sentido também. E aí, ao invés de fazer essa verificação, ele vai permitir o acesso para a pessoa para sempre. Então, tem muito site que é vulnerável a SQL Injection. E é um assunto muito interessante. Esse tipo de pesquisa, inclusive, dá assunto para TCC, são assuntos bem legais de trabalhar. Tá? Busca de sites vulneráveis a SQL Injection, busca de que tipo de prejuízo dá para trazer para alguns sites usando a SQL Injection. Tá? Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer aqui. E aí, saturação de buffer. Então, se, por exemplo, nesse caso do usuário e senha, você joga esses dados num buffer que tem uma limitação, por exemplo, de 30 dígitos, e a pessoa vai lá e escreve um texto muito longo, ele estoura o teu buffer. E com a estoura do buffer, a saturação do buffer, pode ser que o teu site tenha que aconteça alguma coisa inesperada que pode dar algum privilégio para essa pessoa. Ou acessar dados de outro usuário, ou acessar dados de outro aplicativo, ou acessar dados de outro processo. Isso pode levar à queda desse sistema, o teu sistema pode simplesmente travar, comprometimento de dados, tá? Pode alterar dados que não deveriam ser alterados, ou escalonamento de privilégio. O cara é usuário padrão, ele vira administrador. Tá? Então, por isso que é sempre importante para tudo isso aqui, ó, você fazer o que a gente chama de sanitização dos dados que você recebe. Então, sempre que você recebe dados que a pessoa vai lá e digita no teu site de alguma forma, você tem que pegar esses dados e validar eles, e limpar eles, antes de rodar eles no teu site. Porque senão você corre o risco, não só site, serve para muito programa também, tá? Porque aí você corre o risco de que a pessoa consiga quebrar o teu site ou conseguir acessos que não deveriam, colocando valores ali que ele não deveria colocar. Tá? Então, isso é muito importante. A gente já fez muitos testes com alunos meus, onde a gente demonstrou formas de quebrar muito site, muito site. A gente já conseguiu em site de uma empresa de Fórmula 1, por exemplo, a gente conseguiu credencial de jornalista. Tá? Tinha até código para a gente poder entrar em brunch, né, em reuniões, em cafés, em jantares deles lá, para lançamento de produtos novos, porque a gente conseguiu quebrar utilizando o SQL Injection. Então, isso é uma questão bem legal, que precisa ser estudado tanto por nós, profissionais de segurança, quanto pelos desenvolvedores que querem evitar que o site dele caia nesse tipo de coisa. Tá? Então, isso é muito importante que a gente saiba. E aí nós temos vulnerabilidade de execução de código remoto, tá? Onde o criminoso consegue executar um código malicioso e assumir o controle de alguma parte de um sistema aí com privilégios do usuário que executa a aplicação. Permite que criminosos executem qualquer comando em uma máquina de destino. Controles ActiveX e Java oferecem recursos de plugin para o Internet Explorer que tem, normalmente, grandes vulnerabilidades para esse tipo de coisa. Tá? Lógico que, por exemplo, o Java, a Oracle está correndo atrás para tentar fechar todas essas brechas, mas sempre acabam conseguindo uma coisa ou outra.
Controles ActiveX são partes de software instalados pelo usuário, tá? Para fornecer recursos estendidos. Terceiros podem escrever, outras pessoas podem escrever controles ActiveX maliciosos, quase que como vírus, que a pessoa sem querer manda instalar e acaba dando problema no navegador, no computador, no celular dele. Tá? Mesma coisa com o Java. O Java, as coisas rodam através do JVM, que é o Java Virtual Machine, que coloca sandboxes que isolam o código não confiável do restante do sistema operacional. Essas vulnerabilidades permitem que o código não confiável ignore essas restrições impostas pelo Java e quebrem essa proteção. Então, tem várias formas de você conseguir, usando plugins e usando máquinas virtuais, aí que você consiga explorar vulnerabilidades e levar problemas para usuários. E aí nós temos a defesa contra ataques de um aplicativo. Tá? Primeira linha de defesa contra ataque em um aplicativo é escrever um código sólido. Você tem que ser bom, você tem que conhecer as vulnerabilidades para escrever um código que não tenha brechas. Porque se você deixar brechas, alguém vai explorar em alguma hora. Tá? Independente da linguagem usada ou da origem da entrada externa, aqui é importante, a prática de programação recomendada é tratar todas as entradas externas como uma função hostil. Se o cara digitou alguma coisa, você não publica sem verificar. Você não roda sem verificar. Você não põe no teu código. Antes disso, você usa funções. Cada linguagem tem funções específicas para fazer esse tratamento, essa verificação, e você usa elas para ter uma garantia que os dados que você recebeu do usuário... mas aqui é só o nome do usuário. Aqui é só o F do estado, que ele não vai nem digitar, ele vai selecionar num drop-down. Beleza, mas o cara tem como fazer uma página falsa para mandar os dados errados. Era para ser PRSC, o cara manda lá um código malicioso. Então, todo dado, sem exceção, que vem do usuário, precisa ser tratado, precisa ser verificado e precisa ser limpo, tá? Validado, para que aí sim você coloque no teu banco de dados, você rode no teu site, você publique o que for. Beleza? Importantíssimo para tudo, pessoal. Mantenha todos os softwares, incluindo sistemas operacionais e aplicativos atualizados. Tá? E não ignore as atualizações solicitadas. Rodem antivírus. Computador contra malware, proteção do computador contra malware, batata, antivírus e software atualizado. Professor, que antivírus você usa? Eu não uso um antivírus externo, eu uso o próprio antivírus do Windows, que não é o melhor antivírus do mundo, mas eu sou um usuário que é um pouquinho mais esperto com relação a isso, eu tomo os meus cuidados também. Então, nesse caso, somente para mim, somente o antivírus do Windows é suficiente. Mas se você tem pessoas mais leigas que utilizam os teus computadores, pega um antivírus externo, paga um antivírus. Ou pega um antivírus, na verdade, depende de quão importantes são os dados que você tem. Tá? Se, por exemplo, para uma empresa igual, sei lá, o Superpão da vida, pegar um vírus, deixar o computador algumas horas fora do ar ou mais lento, pode dar um prejuízo grande para eles. Para eles, pagar 20, 30, 40 licenças de um antivírus top, vale a pena. Tá? Então, depende do quão importantes são esses dados para você. Nem todos os programas se atualizam automaticamente. Então, no mínimo, atualização manual. Tá? No último caso, atualização manual. Resumo do capítulo, para a prova de vocês aí. As ameaças, vulnerabilidades e os ataques são foco central dos especialistas em segurança cibernética. Quem quer ser um especialista nisso precisa entender de ameaça, vulnerabilidade e de ataque. Batata, é isso que você vai trabalhar a vida inteira. Esse capítulo discutiu vários dos tipos de ataque à segurança cibernética iniciada por criminosos virtuais. Explicou as ameaças, ataques, as ameaças do malware e de códigos maliciosos. Discutiu os tipos de disfarces envolvidos na engenharia social. Engenharia social, pessoal, hoje é um tipo que dá muito retorno para bandido. Eu conheço muita gente aqui da cidade que caiu em golpes de engenharia social fáceis. Tá? Uma pessoa falsa adiciona ele no Facebook, puxa um papinho,
menininha bonitinha, o cara vai lá, cai no papinho, manda uma foto, a menina manda outra foto, o cara vai lá, manda umas fotos meio comprometedora, o pessoal vai lá e diz, seguinte, eu não sou quem você acha aí, eu vou vazar essas fotos se você não me pagar. Conheço pelo menos uns 4 ou 5 casos aqui da cidade de amigos meus que caíram nesse tipo de golpe. Assim, tá? Então, engenharia social é um ponto crítico. Agora, imaginem como é que você vai lidar com isso dentro de uma empresa. Como é que você vai lidar com isso? Práticas e treinamento. Você tem que pôr os teus funcionários, os teus usuários para entender as coisas. Também discutimos vulnerabilidades apresentadas por ataques a aplicativos. Tá? Cross-site scripting, CSS injection, XML injection e outros tipos de ataques, buffer overflow, tá? Saturação de buffer, né? Vários tipos de ataques aplicativos que a gente viu. Compreender os tipos de ameaça possíveis permite que uma empresa identifique as vulnerabilidades que a tornam um alvo. Assim, a empresa pode aprender a se defender de truques e manobras contra a segurança cibernética. Então, aqui é extremamente importante que as empresas saibam, que os donos das empresas saibam da importância dessas questões de treinamento, de deixar o usuário sabendo dos problemas que podem ocorrer, tudo, porque é só assim que ele vai tentar eliminar esses problemas da empresa dele, tá? Esse capítulo, pessoal, já falei para vocês, tem uma atividade do Packet Tracer e tem umas 5 ou 6 atividades de questionários aí para vocês solucionarem, tá? Engenharia social, ataques de e-mail de navegador, código malicioso, esses questionários e essa atividade do Packet Tracer vão ajudar vocês bastante na hora de fazer a prova de vocês, tá? Prova também está liberada e está disponível para vocês fazerem quando vocês tiverem interesse. Beleza? Obrigado pela presença, obrigado por assistirem, pela atenção aí. Qualquer dúvida, por favor, me mandem lá na caixa de entrada do Net Academy do nosso curso. Estou à disposição e já gravo a próxima aula e posto para vocês também no mural do nosso curso. Um abraço a todos.